Bom dia. Bom dia, bom dia. Conectando-se. Ao Facebook Live. Bom dia a todos. Você que está aí entrando, acordando. Hoje é sábado, dia 26 de dezembro. 4 ou 5 dias? 5 dias para o final do ano? 5 dias para o final do ano. Né? A gente está aí, findando, né? Findando-se 2020. Pois é, findando-se 2020. Segundo alguns especialistas em calendário, findando-se 2025, sabia? Vou acender essa luz. É, né? Eu vou acender a luz. Vamos lá. Sabia disso, amor? Que alguns especialistas em calendário dizem que nós estamos findando 2025? Dizem que nosso calendário tem uma diferença aí de 5 para 6 anos. Aí diz que no calendário romano, diz que foi quando foi mudado. Mas, enfim, não altera muito para nós agora, né? O importante é que, né, estamos aí. Já fazem mais de 2000 anos que Jesus, que é a razão da nossa esperança, né, nasceu e trouxe para nós a esperança. E você que está aí conectado conosco, e todos os dias tem se conectado na esperança de compartilhar conosco as Escrituras, e assim nós temos feito, nós temos buscado ler um capítulo por dia, né, pastora? Para que a gente possa estar aprendendo junto, tá? E por mais que a gente já tenha lido, ouvido, guardado, como faz a própria instrução do capítulo 1 de Apocalipse, bem-aventurado aquele que lê, ouve e guarda, né, as palavras dessa revelação desse livro, mas a gente busca dar continuidade a isso. Então hoje, o capítulo 13 vai falar sobre a besta que sai do mar, a besta que sai da terra. São apenas 18 versículos. Curtinho. Isso, nós vamos tentar assim, não fazer muita conjectura, né? Porque assim, como é uma linguagem bem figurada e você vai ver muita coisa na internet, a gente, ao mesmo tempo que a gente pode falar alguma coisa assim, com bastante relevância, a gente também pode falar muita coisa que pode desviar você, né, do sentido original. Então a gente vai procurar expor o texto, trazer uma interpretação bastante verdadeira do que significa algumas simbologias, tá? Com base na própria palavra de Deus. Tá? Agora, o significado ou o apontamento de quem é, tá? A grande verdade é que quem é a besta que sai do mar, quem é a besta que sai da terra, ninguém sabe. E talvez até não sabe porque talvez não seja o fator importante, porque como tudo, né, na Bíblia ou nas revelações, na hora certa você vai saber. Se você souber aqui as características desta besta que sai do mar, dessa besta que sai da terra, quando realmente essa besta aparecer, você vai, né, essa aqui deve ser aquela, talvez esse seja o grande importância de nós estudarmos. Exatamente. Mais do que você, que logo as pessoas logo querem saber, mas quem é afinal de contas, né? Em vez de saber, talvez esse seja o grande erro das pessoas, né? Em vez de saber as características para você poder discernir o que é, o que não é, você logo quer saber e acaba indo na conversa dos outros, né? É o que vai acontecer. Por que a Bíblia fala que muitos serão enganados, e até mesmo alguns escolhidos? Porque vão chegar e falar assim, este é o Cristo. Ah, então esse é o Cristo. Você quer saber que se é o Cristo. E na verdade, às vezes não vai ser o Cristo. Agora, se você conhece as características do Cristo, você fala, opa, pera lá, você está dizendo que mas não tem a característica do Cristo que eu estudei na Bíblia, então eu não vou acreditar. Não é porque você disse que é o Cristo que eu vou acreditar, né? Mas eu vou então passar pelos crivos que a palavra do Senhor me dá, né, para ver se realmente é o Cristo, para ver se realmente, tá? Então, o fator preponderante aqui para nós estarmos estudando a palavra, pastor, é justamente a gente poder analisar e poder, a hora que chegar o momento, né, surgiu a besta que sai da terra, surgiu a besta que sai do mar, a gente ter capacidade de poder discernir, tá? E cada um de nós temos essa capacidade, tá? Volto a dizer, via de regra, a população em geral gosta muito de chegar, esta é a besta que sai da terra, esta é a besta que sai, e não tem a capacidade de discernir, tá? E não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é que você tenha a capacidade de discernir. Vamos lá então? Vamos lá. Apocalipse capítulo 13. Abra sua Bíblia, acompanhe conosco. Exatamente. Podemos ler? Vamos lá. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças,
com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Ok. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vamos começar assim, explicando algumas simbologias, né? A besta, o símbolo, usa a expressão besta porque era um animal não reconhecido, digamos assim. Então sempre quando a Bíblia trouxer uma figura não reconhecida, trouxer o leão. O leão é uma figura reconhecida, então vai usar o leão. Isso. Agora, vamos supor, veio lá um bicho com cabeça de leão, corpo de rinoceronte, vai chamar de besta. Porque é uma bestialidade, é uma coisa assim que, né, Fora do normal. Fora do normal, tá? Então, tá? Algo Fala que assim, não foi visto, que né? havia uma besta, ou seja, né, um ser estranho que saiu da onde? Do mar. Essa é a primeira imagem que está sendo aqui então vista, tá? Fala que tinha 10 chifres. Chifre sempre é sinal de autoridade na Bíblia, ou seja, havia então um ser cheio de autoridade que saía do mar. 7 cabeças, tá? Com 10 coroas, simbolizando, tá? Coroa, rei, ou seja, 7 reinos ou autoridades que reinam. Então, ou seja, esse ser, esta besta, sai do mar, via de regra, né? Das águas ou de um local, Uma né? região. Uma região, né? Próximo. Pode ser. E que tinha 7 nações ou reinos com ela, fortes, né? Com autoridades, tá? E sobre cada chifre, 10 coroas sobre cada chifre, ok? E em cada cabeça um nome de blasfêmia. Tá? Você chegou a ler o verso 2, chegou, né? Sim. A besta que vi era semelhante a um leopardo. Então agora começa a descrever essa besta, né? Mas ó, tá dizendo aqui que era semelhante ao leopardo. Pois é. Mas tinha os pés como de urso. De urso. E boca como de leão. Por isso que eu falo, se tornou uma besta porque começa a mesclar vários animais, tá? Agora olha só, talvez aqui é o mais importante, tá? Do que a figura em si. O dragão deu à besta o seu poder. Vocês já sabem quem é o dragão, porque a gente já viu. Quem é o dragão? É a antiga serpente. Deu o quê? O seu poder para ela. Então, a gente está vendo aqui o que é o seguinte. O seu trono e grande autoridade. Esse ser, exatamente, ele tem a autoridade do dragão. Ou seja, alguém que foi eleito pelo dragão para agir em nome dele. Exatamente. Agora, então, queridos, por que eu quero dizer aqui para você? Pode ser uma pessoa? Pode. Pode ser um sistema de governo? Pode também. Pode, tá? Claro, tudo indica que é uma pessoa que tem apoio desses 10 coroas que seriam a ideia de sempre a gente vai ver falam de 10 nações ou 10 reinos que se unem a essa pessoa. Daí aqui tem N especulações, né? Enfim. Outra coisa que eu achei muito interessante, assim, é a capacidade que nós seres humanos temos de achar o apontamento dessas bestas. Porque assim, nós, né? Quantas pessoas, por exemplo, falam assim, vamos supor, gente que é contra o catolicismo, por exemplo, sempre acha as bestas lá no meio do catolicismo. O pessoal lá que mora no Oriente, né? Eles acham que a besta está no Ocidente, né? O pessoal do Ocidente acha que a besta no Oriente. Então, assim, nunca você vai achar que a besta está onde você está. Né? Então, aquela coisa. Então, você vê como o ser humano tem essa capacidade, tipo assim, sempre de jogar, né? A besta sempre é o outro, nunca é assim. Exatamente. Então, por isso que é muito complicado essa coisa da gente apontar, né, quem é. E sim, importante saber o seguinte: vem com a autoridade do dragão, vem junto, não vem sozinha, vem junto com nações, com reinos, tá? Para impor algo sobre a humanidade, o globo, e a gente vai ver o que ela vai impor aqui, né? O que ela vai querer impor. A gente vai ver aqui daqui a pouco que é uma pessoa que vai ter uma força política, a que sai do mar, e a gente vai entender por que por que você está conjecturando que é político? Não, a gente vai ver pelas coisas que vão exigir, que vai influenciar a economia, assim por diante, com base nas coisas que vai exigir, tá? E vamos também ver a besta que sai da terra. Mas vamos continuar então. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo todo ficou maravilhado e seguiu a besta. Lembra que tinha 7 cabeças, com 10 chifres. Uma delas
foi ferido com ferimento mortal, mas daí foi curado. Então, assim, é como se esse ser tivesse um poder de fazer milagres, né? Exatamente. Então, com isso ganha notoriedade, ganha autoridade e notoriedade mundial. Por isso que acontece o que no 4. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Porque vão ver, meu Deus, né? Que poder é esse, né? Né? Eu falei que eu não ia conjecturar, né? Mas vamos fazer uma conjectura mas por favor, Bem claro. abre aspas, né? Vamos Isso. conjecturar, fecha e longe de estar expressando, só para você entender o que é um exemplo do que quer dizer o texto. Não estou dizendo que seja isso. Não estamos afirmando nada. Digamos assim, vamos pegar uma figura do Francisco, por exemplo. Né? Estão falando aí que ele vai renunciar. Digamos que o Francisco, tá? Com apoio de 7 governos, enfim, tá? Sei lá, ressuscita aí o Papa João Paulo II, por exemplo, que falam que vai... Então imagina como vão ver, né, o próprio Roma, o Vaticano, a força, né, que eles teriam hoje diante, né, de todas as nações, com um milagre como esse, enfim. São situações parecidas com... pelo amor de Deus, não estou dizendo que é isso. Só para você entender, são coisas sobrenaturais que vai acontecer no poder do dragão, né? Lembrando novamente que, né, é só um exemplo, não estamos afirmando nada, mas que nem isso que o pastor falou, não sei se você sabia, mas o túmulo do Papa João Paulo, né, é o único que tem uma câmera 24 horas em cima dele. Se você for no Google agora e colocar lá, né, câmera do túmulo do Papa João Paulo II, você vai ver lá que vai aparecer uma câmera que fica 24. Então, dizem, né, tem algumas bocas que dizem que lá pela frente vão tentar ressuscitar ele. Conjecturas, não estamos afirmando nada, ok? Vamos Isso, voltar. Volta pro texto agora. Exatamente. Tá? Vamos lá. Daí ele diz assim: a besta foi dada uma boca e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Lembra que 42 meses, 1260 dias, Isso. Né, 3 anos e meio, nós estamos falando daquele período. Então quer dizer que vai ser dada uma autoridade, né, para ele agir durante esse tempo. É alguém que vai ter autoridade para agir durante esse tempo. Né? Daí diz assim: ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. E aqui, gente, que fique sob observação. Foi dado poder a ela. Não só para blasfemar, mas para guerrear contra os santos e vencê-los. Por que é importante? Porque, claro, é importante ficar bem claro o período. Nós estamos dentro de um período desses 42 meses aqui, tá? Ou seja, né, dos 3 anos e meio final da grande tribulação, tá? Do período da tribulação, ou seja, já começou a tribulação, a última semana de Daniel, 7 anos finais. Nos 3 anos e meio final, foi dado a autoridade e poder para ela abrir guerra contra os santos e vencê-los. Por que é importante você saber isso? Porque as pessoas vão, por exemplo, nessa época, puxa, mas Deus não está livrando? Não, está escrito já, irmão. Está escrito que vai ser dado poder para vencê-los. Tá? Uma coisa é vencer hoje os santos, outra coisa é vencer nessa época. Então, por isso que é importante saber e ter esse conhecimento. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Então, você vai achar estranho. Dada uma autoridade. Como é que vai vencer? Como é que estão vencendo os santos? Não, está escrito que haverá um tempo, mas que vai ser permitido que vença. Tá? Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada, morto à espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Então aqui, veja bem, o texto está preparando as pessoas desse período, tá? Para isso, está dizendo assim, olha, assim como... Observe, por que você acha que está escrito aqui, gente, no versos 8? Todos os habitantes da terra adorarão a besta, nessa época. Quem? Tá?
todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, quem não declarou Jesus como Senhor e Salvador. Por quê? Porque quem declarou Jesus como Senhor e Salvador e tiver vivo, né, aqui, nessa época aqui, tá, todos aqueles que não tiverem seu nome, quer dizer, aqui, ó, aquele que tem ouvidos, ouça. Ó, versos 10. Se alguém que há de ir para o cativeiro, para como assim cativeiro? Porque serão presos. Tá? Quem não adorou a imagem da besta, quem não quis receber a marca, quem não aceitou, tá? Essa besta aqui vai para o cativeiro. Daí, se alguém há de ser morto a espada haverá de ser. A palavra está avisando. Quem tiver que ser morto, vai ser morto. Então, para quem estiver nesse período, né, pastor? Isso. Você, poxa, mas aqueles que têm o nome no livro da vida, né? Claro, a gente não usa essa nomenclatura, mas você diz assim, poxa vida, aquele ali é cristão, né? Aquele ali foi salvo, poxa, está sendo preso, está sendo morto. A palavra está avisando que se for para ele ser preso, será. Se for para ser morto, será também. O que eu queria ter dito aqui no versos 8, e acabei não falando, foi o seguinte. Fala, todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todo aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Ou seja, está dizendo o seguinte, quando que Jesus foi morto? Desde a criação do mundo. Não, mas como lá? Ele não foi morto há 2000 anos atrás? Veja bem, desde a criação do mundo ele já estava determinado que ele iria morrer. Exatamente. Já sabia. Para salvar o mundo. Era o propósito dele. Ele sabia do propósito. Então, por que está escrito isso? Para que as pessoas não se revoltem do fato de que algumas vão ter que morrer aqui. Com quem diz assim, se você está chateado, né? Talvez não seja eu, talvez não seja pastor, talvez não seja você, talvez a gente não tenha que morrer. Né? Talvez aqui, nesse período aqui, a gente já tenha até morrido ou não, né? Enfim, mas se tivermos que passar por isso aqui e morrermos, não fique... Deixa eu trazer para hoje. Não, só concluindo. Por quê? Porque, olha, Jesus, antes de morrer há 2000 anos atrás, já sabia desde a fundação que ia ter que morrer. Quer dizer, se ele foi o primeiro em tudo, por que nós... Né? Porque a gente tem, às vezes, aquela falsa, pastor, pensamento, assim, tipo assim, não, comigo não pode acontecer. Comigo... O que eu queria trazer para hoje é o seguinte... nós estamos num período de pandemia e quantas pessoas morreram? O pastor Alex mencionou até num culto agora recentemente quantos amigos nós perdemos. Perdemos pessoas valorosas, né? Pessoas muito conhecidas nossas, tá? E que passaram pela morte. Tem gente que fica assim, poxa, mas por que, senhor? Por que levou uma pessoa tão boa, com tanta gente ruim por aí? Por que levou? Então, assim, muitos conhecidos nossos morreram, talvez teus também, né? Nós estamos em grupos de pastores aqui que é direto, é toda semana, você vendo pessoas, né, morrendo. E outra, quando não é de Covid, né, eu falei assim, um lá foi fazer uma cirurgia com uma coisa, deu uma complicação, morreu. Então, quer dizer, não é só do Covid, gente. Então, assim, a gente viu que começou a ter uma limpa. Exato. Coisa assim, né? Eu falo assim, bom é quando tombam, né, na frente de batalha, sem se acovardar, lutando como um soldado de Cristo, valente, né? Porque lembrando que para nós, gente, né, claro que a morte sempre vai ser um desafio, porque nós não fomos criados para ela. Mas lembrando que a morte para nós é apenas, né, a passagem para a eternidade, né? Nunca é o fim, tá? Vamos falar um pouquinho da besta que sai da terra agora. Por enquanto falamos da besta que saiu do mar. Só recapitulando, então, um ser com autoridade, tá? Política, governamental, vamos dizer assim, governamental, tá? Que não vem sozinho, mas vem reunido com no mínimo 7 reinos, tá? Com forças também, para poder tentar emplacar, né? Uma adoração a essa besta, com força e autoridade do dragão, ok? Algumas coisas... O quem, neste momento, a gente vai deixar em segundo plano, que talvez não seja tão importante quem é, até porque, se fosse importante, o Senhor teria deixado bem claro, mas sim algumas características de como será essa besta, tá? Agora vamos ver a besta que sai da terra. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela,
e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Só um pouquinho. Então aqui observe algumas características. Agora então a gente vê uma outra besta que saiu da terra, Com uma 2 saiu do mar. chifres, Né? 2 chifres também denota autoridade, tá? falava como dragão. Então, mas olha que 2 chifres como Cordeiro. cordeiro. Essa ideia de como cordeiro traz a ideia. O cordeiro sempre foi vinculado a Cristo, tá? A igreja, tá? Então dá a ideia o quê? A ideia que, mas veja bem, mas falava como o dragão, como a serpente, tá? Exercia o quê? A autoridade da primeira besta. Qual era a autoridade que a primeira besta tinha? Do dragão, tá? Em nome dela e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta. Então era alguém que você pode ver que a segunda vem para quê? Para firmar a imagem. Vem para confirmar a imagem do outro. Da primeira besta, Exatamente. tá? Cujo ferimento mortal havia sido curado. Então supostamente, né, vem realmente para confirmar. Aqui, queridos, eu sei que muitos de vocês vão perguntar, mas isso aqui não se diz respeito, porque eu já ouvi falar que isso aqui diz respeito lá a Roma, a Nero, que tinha possivelmente ter sido curado. Sim, irmãos. Lembrando que na época de João aqui, é óbvio que a palavra de Deus ela fala que foi escrito na época que foi escrita, na época que viria e na época futura. Então não há dúvida que esse livro ele toma como aquela época de João, que na época o Império Romano que imperava, não há dúvida que aqui Nero, né, César, era a besta da época, não tenha dúvida, tá? Mas a palavra do Senhor é muito clara, que diz que isso aqui era para eventos futuros também. Então, queridos, eu quero que você entenda dessa seguinte forma, que aqui seria uma pessoa religiosa, é a ideia de uma pessoa religiosa, possivelmente alguém com descendência judaica, né? Alguém que vem para firmar a primeira besta, para confirmar a primeira besta, ok? Vamos lá. E daí ele diz assim: e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e, contudo, revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Então observe que a figura agora dessa besta que sai da terra vem para, né, confirmar a besta que sai do mar, tá? Ela tem objetivos claros, tá? Alguém que vem cheio de poder, vai realizar fogo grandes do céu, sinais, né? maravilhas, faz com que leve as pessoas a adorar a imagem em honra à besta, a primeira besta, que é a besta que sai do mar. É feita uma imagem, lembra muito o que aconteceu lá na Babilônia, quando Nabucodonosor, quando manda fazer uma imagem dele e quer que todo mundo o adore, né? E Sadraque, Mesaque e Abdenego não aceita adorar. Então aqui também há uma imagem que é feita e querem que as pessoas adorem, tá? Que mais aqui no versículo 16? Eles obrigam, né? Obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca, e aqui fala justamente da marca da besta, na mão direita e na testa. E olha só agora, e por quê? Por que da marca? A marca nada mais era o quê? Tá? Uma maneira de Controle, domínio. né? Domínio e controle. Por quê? Sem esta marca, tá? Para que ninguém pudesse comprar ou nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Comprar e vender, queridos, né, é o que faz girar a vida, né? É o trabalho. Comprar, vender, tá? Você precisa comprar alimento, você precisa vender mercadoria, então assim, imagina, é o seu passaporte, né, para a vida, para trabalhar, para tudo. Ou seja, por isso que eu falo aqui, olha como isso aqui é um governo mundial, é alguém que está governando mundialmente, tá?
E se você não tiver essa marca, você está fora desse governo mundial. Você não consegue fazer mais nada, tá? Por isso aqui, né, você realmente... por isso que aqui você vai estar no cativeiro, né, ou fugindo, ou sendo morto, ou tentando se esconder, tá? Porque aqui, ou recebendo a marca, né? Para receber a marca, você vai estar o quê? Tendo que apostatar da fé. O que é apostatar da fé? É você abandonar a sua fé, é negar a Cristo. Porque aqui você vai estar conscientemente aceitando, né? Assim como você conscientemente declara Jesus como Senhor e Salvador, aqui nesse momento, pessoas conscientemente vão estar negando Jesus e aceitando o sinal da besta. Queridos, olha só como o diabo é. Jesus não fala que nós devemos declarar a Jesus como Senhor e Salvador com a nossa boca, crendo no nosso coração. O diabo vai dar oportunidade aqui para a pessoa rejeitar Jesus com a sua boca e aceitar a marca na testa, na mão, tá? Para poder adorar Ele e, entre aspas, poder viver, ter tudo. Ou então, morrer, né? Ter a sua morte ou ir para o cativeiro. Tá? Então, olha só como o diabo ele copia tudo. Por isso que às vezes as pessoas falam assim, será que a vacina, por exemplo, é a marca da besta? Queridos, se fosse, eles não estariam obrigando. Porque a marca da besta não vai ser obrigada. A marca da besta vai ser, claro, você vai ter que aceitá-la. Assim como Jesus não é obrigado, você tem que aceitá-lo. Então, isso são coisas, por isso que eu falo, são detalhes importantes que você precisa saber. Jamais a marca da besta vai ser algo imposto. Não. Se for imposto, ela não vai ser válida. Porque daí foi uma coisa que você foi obrigado a aceitar. Né? Daí, diante de Deus, por exemplo, vão falar, mas eu fui obrigado. Né? Não. Porque diante de Deus você não vai poder falar assim, eu fui obrigado, senão eu não comia, senão eu ia morrer. Deus falou, não, mas é o preço. Né? É o preço. Tá? Então, a marca da besta é algo que você vai ter que negar a sua fé. Justamente essa é a proposta da marca da besta, fazer você apostatar da fé. A Bíblia fala assim que quando viesse o anticristo, muitos apostatariam da fé, iam abandonar a sua fé, ou seja, iam negar a sua fé. Porque aquele momento, imagine que colocam você em xeque, se fosse hoje, né, pastor? Se fosse hoje, ou você põe a marca, tá? Ou então você não pode comprar. Nem vender. E daí? Você põe a marca ou não põe? Exatamente. Talvez agora de primeiro de não ponho, uma coisa assim. Gente, só que as coisas elas vêm muito sutil. E daí, tem muita gente que vai chegar e vai dizer, não, Deus vai entender, porque hoje em dia o ser humano já negocia. A gente tem que sobreviver. Hoje em dia o ser humano já negocia. Não, Deus entende se eu não for na igreja. Não, porque Ele sabe que eu também preciso descansar. Gente, vocês acham que vai ser... Eu tenho que descansar porque eu tenho que trabalhar. Porque eu tenho que trabalhar. Então Deus não vai... Eu estou muito cansado no domingo. Saio o dia inteiro, vai pro parque, a igreja sou eu, aqui, né? A igreja sou eu. Então, tipo, minha assim, casa, é minha família. Então, tipo assim, Deus vai entender. As pessoas, o ser humano, gente, usa de muitas desculpas. Aqui não vai ser diferente. Então, tem muita gente que, mesmo se dizendo cristão, vai colocar marca, porque vai entender, não, Deus não é mau. Só que ele deixou avisado, gente. Há quanto tempo deixou avisado? Né? Então tem gente que vai usar de mil desculpas. Não, imagine, Deus vai entender, eu preciso alimentar minha família. Deus jamais iria deixar que eu deixasse meus filhos sem comer. Então eu vou me sacrificar aqui, vou colocar a marca aqui, coisa assim. Talvez não seja a marca, pastor. Vai que não é. Daí eu prejudiquei minha família, Deus não ia gostar disso. Então acho que é melhor coisa, entendeu, gente? E assim foi. Assim já gente, foi. Assim, no fundo do meu coração, eu desejaria que, realmente que o arrebatamento fosse antes. Também. Para que todo mundo não tivesse que passar por isso. Mas quanto mais eu estudo a palavra de Deus, menos provável eu vejo que o arrebatamento seja antes. Menos provável eu vejo. Porque a gente teve muita graça. A gente tem muita graça. Que a própria Bíblia, e né, não a dá graça, valor, né? E não dá valor. Não dá valor. Então eu acho muito pouco provável. Tá? Eu digo para vocês assim, quanto mais eu estudo, eu vejo que Deus ele é muito misericordioso com todos nós.
Então, queridos, é assim, eu quero que você leve a sério sua vida cristã a partir de hoje. Se eu posso deixar uma mensagem para você nesse capítulo 3, assim, não leve superficialmente a sua vida de fé. Não dá. Não leve mais. Superficial não vai passar. Não, Não você dá. vai ter. Sabe por quê? Não adianta. Não vai. A sua vida não pode ser mais superficial nem rasa, e até porque senão você vai passar isso para tua casa, para tua família. Exatamente. Hoje você vai precisar ser um crente fanático mesmo, fanático, irmãos. Mas assim, pela palavra, pela Bíblia, por Jesus. Assim, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Sabe aquela coisa assim? Eu sei que Deus pode me livrar. Mas se não me livrar, sabe assim, eu não vou receber a marca. Porque Deus pode me livrar. Se não me livrar, paciência. Se me livrar, glória a Deus. Né? Você veja, eu lembro do comentário do nosso amigo, né? Que fez um comentário muito interessante. Ele falou assim, olha, de certa maneira, nós já fomos treinados, gente. Porque hoje, para você entrar num shopping ou no mercado, o que você tem que fazer? Ou você tem que estender a sua mão direita, para fazer uma leiturinha. Para fazer uma leiturinha aqui, ou ele vem com o negócio na sua testa. Gente, já está treinando. O que é isso, senão já um treinamento para quem tiver a marca na mão direita ou na testa? Senão não entra Gente, no mercado. já é um treinamento. Senão você não pode entrar. E não tem um condicionamento. Nós já estamos Não, condicionados. tipo assim, não mudou nada. Se veja, né? Antes era... Pode vir contexto, não. É para ver se você não tem... Né, não está com febre. Não está com febre. Né? Então, tu já está treinado. Enfim, queridos. Então, assim, o que é importante você saber, tá? Sobre a besta que sai do mar e da terra. Então, são dois seres, num período específico, tá? Um governo mundial, tá? E isso está muito claro nesse tempo hoje, tá? Se você estudar sobre macroeconomia, se você vê que são os poderosos da terra, tá? Que onde está a concentração financeira hoje, eles se unem para montar esse governo mundial, para poder o quê? Ter domínio mundial. Isso já aconteceu, já existe, já está acontecendo, tá? Hoje se vê nações como os Estados Unidos, que são potências, estão lutando para se manter de pé e não estão mais conseguindo, tá? Tá tendo muita dificuldade, tá? E hoje são potências que ainda, para mim hoje, são potências que protegem Israel. Israel, para mim, é um relógio. Eu estou sempre de olho em Israel e em quem está protegendo Israel. Então, assim, o governo mundial já está instaurado. Tá? Esta besta que sai do mar já está aí, gente. Já existe. Tá? Esses reinos, tá? Já estão operando. Já estão... Tá? Eu digo para você assim, a besta que sai da terra. Tá? O que falta acontecer? Esta ferida mortal... Né? Essa ferida mortal ressuscitar, esses milagres, algumas coisinhas só, mas nós estamos na iminência disso acontecer, tá? Pastor, isso quer dizer que nós já entramos na tribulação nos 7 anos finais? Muito provável, que nós estamos no princípio das dores, talvez no início disso tudo, muito provável, que nós estamos sim, e logo vamos viver muitas coisas, e ao viver vamos lembrar de estudos como esse, tá? De repente, imagem dessa besta sendo levantada, convites para você adorar essa besta, sim, por controle mundial, seja para controlar quem tomou vacina, quem não tomou vacina, né? Enfim, quem está protegido ou não está protegido tem que usar uma marca ou um chip para saber a sua saúde, como é que está. Aí então a gente está muito próximo, sim. Você precisa estar sabendo de tudo isso, tá, gente? E lutar sim em oração, e lutar sim em... Volto a dizer, para de comprar as coisas prontas, tá? Comece a estudar a Bíblia. Assista pastor Alex, mas assista também outros teólogos, outras pessoas, e principalmente leia a Bíblia. Gente, eu digo você, eu ouço muita gente, mas eu estou lendo a Bíblia e eu peço ao Espírito Santo, me faça ver as coisas na Bíblia, na sua palavra. Sabe, assim, eu quero que a hora que acontecer as coisas, eu lembre da palavra que eu li, né, que eu ouvi, tá? Para que Deus me dê discernimento, tá? Para que a gente possa caminhar com o Espírito Santo, tá? E é isso que eu peço também sobre a tua vida, tá bom, queridos? E olha, a questão do número 666, eu digo para você assim,
Tem muita gente que tem medo do número. Mas a Bíblia está dizendo aqui, ó, tá? A não ser que tivesse a marca, que é o número da besta, ó, aqui há sabedoria, está dizendo que haja sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número é número de homem, o número de homem é 6, o número é 666. Gente, se está falando que quem tem sabedoria calcule, ele não teria dado o número. Ele fala, o número é 666. Que cálculo que você precisa fazer? Se ele já deu o número 666, ou seja, a gente está tão preocupado com 666 e está esquecendo que a dica é calcule. Há um cálculo que envolve o número 6, que envolve 666, que envolve, né, homem, humanidade. O que a humanidade tem feito nesse último tempo? É a humanidade que tem destruído tudo. É a humanidade e essa busca incessante da sabedoria, da ciência que tem, é a humanidade. Talvez o cálculo está dizendo assim, cuidado com essa humanidade desta época. Então, é o que o pastor está cálculo. querendo dizer, porque até há pouco tempo atrás, uma pessoa ligou para o pastor, saiu o número da minha conta, né? Uma coisa assim, né? Na minha conta bancária. Assim, e tem lá o 666, a pessoa estava pensando... Às vezes a pessoa está tão preocupada com o número em si, a placa do meu carro tem 666. Gente, para com isso, né? Não é o número em si, mas é o calcule, a sabedoria calcule. É o número de homem. Claro, o 6 é o número de homem. Não é exatamente 6666. É o número em si, mas o que isso representa. Esta é a sabedoria, o que isso representa. Vamos lá então? Gente, que Deus abençoe vocês. Um bom sábado.